Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Vamos aos destaques de hoje. E a Receita Federal e a Polícia Militar fizeram uma operação contra o contrabando de medicamentos lá em Pouso Alegre. 2 pessoas foram levadas para a delegacia da Polícia Federal. Foram apreendidos remédios como canetas emagrecedoras e medicação para fertilização in vitro. A operação identificou que a dupla presa estava praticando estelionato. Eles fizeram, segundo a polícia, a prescrição de medicamentos falsificando a assinatura de um carimbo de um médico de São Paulo. Aí não dá, né, gente? Além de prescrever esses medicamentos, eles estavam se passando aí por médicos e utilizaram ali um carimbo do médico de São Paulo. Agora a polícia quer saber, né, como é que eles conseguiram esse carimbo, como é que eles conseguiram falsificar. Teve ajuda de quem? Teve ajuda de alguém desse grupo que, além de falsificar esses medicamentos, também atuava aí falsificando o carimbo desse médico. Olha o perigo, gente. Na semana passada mostramos também o furto desses medicamentos, dessas canetas emagrecedoras. Olha o perigo. Então, quando você for comprar, quando você for adquirir, veja só a procedência dessa medicação, onde você vai comprar e qual médico confiar. E o perigo das bebidas alcoólicas, o exemplo dentro de casa tem forte influência nas escolhas dos jovens. Um estudo feito aqui no Brasil chama a atenção para esse problema quando o assunto é o consumo de álcool. Na casa da Mônica, o vinho nunca teve vez e sempre foi assim. A filha, hoje com 26 anos, chegou a ter curiosidade na época da faculdade. Experimentou, mas logo percebeu que bebida alcoólica também não era para ela. A minha mãe, ela sempre teve uma postura de tudo é lícito, mas nem tudo é cabível. Não vale a pena o risco, não vale a pena o gosto. Aí a gente troca por chocolate. Um estudo da Unifesp acompanhou por um ano o comportamento de mais de 4.000 adolescentes e os responsáveis por eles. Os resultados, divulgados agora, mostram que o exemplo dentro de casa tem forte influência sobre as escolhas dos jovens. Filhos de pais que consomem álcool têm quase 25% mais chance de manter o mesmo hábito. No caso das drogas, o risco de repetição chega a 6%. E quando os pais fazem uso de várias substâncias, o índice sobe e pode variar de 17% a 28%. Mas o dado que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi o oposto. Entre os pais que não bebem uma gota de álcool, 89% dos filhos também não consomem nenhuma substância, seja lícita ou ilícita. A pesquisadora que idealizou o projeto afirma que quanto mais o consumo é tratado como algo normal no ambiente familiar, maior a tendência dos filhos seguirem o padrão. O exemplo dos pais em termos de consumo de substâncias, incluindo álcool, é extremamente importante no consumo dos filhos. Então existe aquilo que a gente chama de transmissão intergeracional, que é uma repetição de comportamento que foi vivido em casa, tá? Eu não estou querendo dizer que isso é determinístico, não é isso. Porém, existe uma forte influência do comportamento parental no comportamento de consumo dos filhos. A influência genética no uso de álcool e outras drogas é comprovada cientificamente. Mas o levantamento mostra que o comportamento dos pais ainda é um dos fatores mais determinantes. Para os especialistas, não se trata de proibir, e sim de orientar. Quando o assunto é educação entre pais e filhos, o melhor brinde é o diálogo. Existe todos esses comportamentos parentais de cuidado, de conversar, de ouvir, de dar um suporte emocional, de ter todo um monitoramento do que está acontecendo na escola. Tudo isso são estratégias extremamente protetoras. Então, por mais que os pais consumam, é possível reduzir o consumo dos filhos utilizando essas estratégias que a gente chama de habilidades parentais. E é importante lembrar, o álcool continua entre os principais vilões das doenças crônicas, como as cardiovasculares, cânceres e diabetes, sem contar o próprio alcoolismo.
melhor do que a gente falar é a gente viver, né? Então, é melhor do que 1000 palavras. Você fazendo, você tendo a atitude correta, seus filhos vão te olhando e vão seguindo aquilo que você está fazendo. É claro que toda regra aí tem sua exceção, mas os pais funcionam sim como exemplo e como espelho para os filhos, como diz essa mãe aí. O melhor exemplo é o que ela vive e não o que ela fala, né? Então, o exemplo que os pais passam para os filhos, não só como o consumo de bebida, mas como comportamento, como tratar as pessoas, né? Porque a gente vê uma sociedade aí tão maluca, tão fazendo o que quer. Então, o exemplo de casa, ele precisa sim ser mais forte, ele precisa sim ser mais eficaz para que quando o jovem ou a criança chega para o mundo fora, ele consiga assim identificar esses dois parâmetros, o que eu vivo em casa e o que realmente eu posso escolher. Então toda regra tem sua exceção, mas cientistas aí, estudos comprovam que esse exemplo de casa pode falar muito mais alto lá fora. Então muita atenção aos pais de hoje para que possam instruir seus filhos aí no caminho certo. E voltou a chover forte em alguns pontos do sul de Minas na tarde desta quinta-feira. As imagens foram gravadas pela nossa equipe hoje, lá em Campestre. O IMET publicou hoje um novo alerta para chuvas intensas, que atinge 505 cidades aqui de Minas, incluindo o sul e sudoeste do estado. O alerta vale até amanhã desta sexta-feira. A possibilidade de granizo em alguns pontos e chuva de até 50 milímetros. Olha, ontem aí ensaiou para poder chover, mas hoje o dia já começou nublado, o sol apareceu pelo menos aqui em Varginha e à tarde aí o tempo fechou novamente, como vocês veem aí nessas imagens aí de Campestre. A chuva chegou forte aí, pesada nesse ponto aí de Campestre. O IMET publicou essa chuva de granizo aí, então é importante ficar atento aí às estradas, você ir, você voltar, também em casa, né? Ficar muito atento aí aonde você mora, para onde você vai, para que a chuva aí não pegue todo mundo de surpresa. Já em Caldas, moradores registraram também pontos de alagamentos com temporal forte. As imagens mostram a enxurrada no local. A previsão para Caldas para amanhã, sexta-feira, é de termômetros marcando 26 graus. A máxima é 17 graus a máxima e 17 graus a mínima. Por lá tem previsão de chuva para todo o fim de semana. Gente, o carnaval foi com sol aí, mas segundo o IMET, o fim de semana aí pode ser com chuva e tem alerta aí de granizo para várias cidades aí da nossa região. Então, muita atenção, principalmente nas estradas, né? Mostramos aí ao longo da semana várias tragédias aí envolvendo acidentes nas estradas. Então, com chuva, a situação pode piorar, então muita atenção. E nessa temporada do calor é bom estar atento aos protetores solares. E muita gente vem acreditando em fórmulas mirabolantes aí da internet. Cuidado, hein? Veja só. A dica apareceu nas redes sociais nos últimos dias e mexeu com a curiosidade de muita gente. Existe diferença entre o protetor solar da farmácia e o da loja de material de construção? Para este dermatologista, se o único objetivo é proteger a pele do sol, não tem diferença. É um produto de qualidade, é uma boa opção, né, para você ter um baixo custo e poder utilizar um produto aí que vai te promover uma proteção. Se o objetivo é aproveitar a proteção e economizar, vale a pena comprar o produto nas lojas de materiais de construção. Por ser um equipamento de proteção individual, sai mais barato, porque paga menos imposto. Quem fica muito tempo debaixo do sol, trabalhando, se divertindo ou praticando qualquer atividade e usa o protetor solar corretamente, não consegue economizar na quantidade do produto, porque os dermatologistas dizem que é preciso repassar a cada 4 horas. O jeito, então, é economizar no preço, já que o efeito vai ser o mesmo. Nesta loja, entre luvas e capacetes, este protetor custa R$ 46,90. Nas farmácias, pode passar de R$ 200. Funciona muito bem, é muito bom. E é mais barato? Mais barato também. E você já aproveita, já vem comprar os materiais para a obra, já aproveita, já leva o protetor. O que muda então? O cheiro, textura e outros itens colocados junto com o protetor. Você lembra mais ou menos quanto pagou? 160, 170. Esse aqui custa 46. Uau. Bem diferente. Sem querer, acabei vendendo um tubo e nem ganhei comissão. Por
usa protetor solar? Uso. Tem ideia de quanto custa mais ou menos na farmácia? Acho que todo que eu uso uns R$80. Esse aqui custa 46. É ótimo. Ótimo. Gostou da ideia? Muito. Vou levar, inclusive. As mães cuidadosas, que gastam pequenas fortunas cuidando da pele dos filhos, além da própria, gostaram da ideia. É bom saber, não tinha essa informação. É bom de preço. Muito bom de preço. Vale a pena? Vale muito a pena. Mas apesar dos já conhecidos efeitos de envelhecimento pelo sol e do risco de câncer de pele, ainda tem quem não use o protetor com frequência. Uma rotina que precisa mudar a qualquer preço. Numa promoção de uma farmácia, paguei R$105, porque ele é um protetor, anti-idade, fator 50. Mas normalmente ele custaria quanto? Ele custaria 131, mas foi uma... Gente, o importante aí é adquirir esse protetor solar que tem uma comprovação, né? Seja na farmácia, como diz esse especialista, ou até na loja de material de construção. Eu, particularmente, não sabia que vendia protetor solar em uma loja de materiais de construção. Ou nunca vi, ou não tive a curiosidade de procurar. Mas agora fiquei sabendo dessa dica e vale a pena pesquisar o preço da farmácia ou da loja de materiais de construção aí para saber qual que está mais em conta. O importante é se proteger com aquele protetor solar que tem essa comprovação, essa eficácia contra os raios solares. Então, o importante é pesquisar os preços e também se proteger do sol. E uma mulher de 47 anos foi morta a facadas na zona rural de São Sebastião do Paraíso. O principal suspeito é o ex-marido, que foi preso. A mulher já tinha registrado um boletim de ocorrência de ameaça. Este é o 6º feminicídio do ano aqui na nossa região. Segundo a polícia, o homem teria invadido a casa onde a vítima morava com o filho no começo da manhã, quando o Geni Almeida de Melo Santos, de 47 anos, se preparava para o trabalho. De acordo com a equipe, ele deixou o carro às margens da BR-265 e seguiu a pé até a propriedade, passando pelo cafezal. Conforme as informações que obtivemos, o autor ele chegou num veículo Fiat Toro, estacionou o veículo às margens da rodovia BR-265, sentido Ribeirão Preto, e por uma trilha existente na fazenda, em meio ao cafezal, ele acessou a casa, né, pela porta dos fundos, porta da cozinha, local em que ele surpreendeu a vítima por volta das 5 horas da manhã. A vítima estava preparando um marmitex para ir trabalhar e foi surpreendida por esse autor. Esse sobrinho que chegou a ser agredido, estava dormindo num dos cômodos da residência e também havia um filho em comum, do ex-casal, um filho menor, de 15 anos, também estava dormindo no outro cômodo. De acordo com a polícia, ela foi atingida por 13 golpes de faca e morreu no local. O filho do casal de 15 anos e um sobrinho de 18 estavam na casa. Ao ouvirem os gritos, eles tentaram impedir o agressor. O sobrinho também foi lesionado e encontra-se em estado estável, estabilizado na Santa Casa. No entanto, está na UTI. E o autor do fato também apresentou lesões, teve que ser submetido a procedimento cirúrgico, também se encontra na UTI da Santa Casa de Misericórdia. Todos os procedimentos aí da perícia, por parte da Polícia Civil, foram realizados, A preservação do local foi feita, pela Polícia Militar para garantir aí a integridade dos vestígios, dos elementos de prova. E o serviço funerário teve no local posteriormente, recolheu o corpo. Segundo a PM, Geni e o ex-companheiro estavam separados havia cerca de um ano. Eles moravam no interior de São Paulo e a mulher teria mudado de cidade para se proteger e recomeçar a vida. Só que o suspeito também se mudou para São Sebastião do Paraíso e continuou a perseguir Geni. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência por ameaça contra o ex em 2025. Voltar que o serviço de prevenção à violência doméstica contra a mulher foi realizado, todo o protocolo foi realizado, o caso foi acompanhado, porque a vítima já havia registrado um BO de ameaça, um boletim de ocorrência de ameaça contra esse autor, e a equipe de proteção, prevenção à violência doméstica contra a mulher chegou a fazer esse acompanhamento do caso, No entanto, o caso foi encerrado em setembro de 2025, após todas as providências, por parte da RPPM, que são as Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. E pelo que eu fui informado, a vítima ela não chegou a dar andamento em relação às providências cabíveis, Não chegou a solicitar
a medida protetiva, né, junto aos órgãos, né, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário. E isso pode ter contribuído, né, para esse fato aí, já que o autor ele não tinha essa proibição, né, de manter contato, de chegar próximo dessa vítima. Mas será que funcionaria se ela tivesse realmente estendido essa denúncia, feito essa medida protetiva contra esse suspeito, já que o policial falou aí, já que ele não tinha essa proibição de chegar perto da mulher. Mas ele tinha sim a proibição de chegar perto da mulher. Em 2025 ela registrou um boletim de ameaça, deve ter informado para ele, ela entrou em contato com a polícia, oficializou essa denúncia, ela mudou de cidade para reconstruir a vida dela, para realmente esquecer o passado e viver uma nova vida. Esse suspeito já sabia que ela não queria, mas ele queria conseguir viver a vida dela e mesmo assim ela mudou de cidade, ele foi atrás. Então qual proibição que ele precisava mais? O não dela já bastava, então ela não queria mais, ele poderia respeitar. Ela mudou de cidade e o fim, infelizmente, trágico aconteceu. Então essas mulheres precisam ficar atentas aos pequenos sinais que começam dentro de casa, que precisam ser vistos, revistos e informados à polícia, sim, e tomar uma medida mais cabível para proteger essa mulher. Então, onde essa sociedade vai parar? Vamos para um rápido intervalo. O motorista de aplicativo foi preso com uma arma lá em Nova Resende. Já já vou te contar todos os detalhes desse caso. E continuamos aqui ligadinhos nas nossas redes sociais, enquanto estamos pelo intervalo aqui do Jornal da Alterosa, edição regional. Viu que choveu forte aí na nossa região, em Campestre. E na sua região, como é que foi? Tá chovendo, choveu, tem previsão aí do IMET para várias cidades aqui de Minas Gerais, incluindo o sul e sudoeste de Minas. Então, fim de semana pode ser de bastante chuva de granizo. O pessoal já está avisando aqui que vamos voltar à programação normal. E o Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui de volta. Hoje, quinta-feira, dia 19 de fevereiro. E um motorista de aplicativo foi preso com uma arma lá em Nova Resende. A polícia militar foi acionada e conseguiu chegar até o suspeito. Acompanhe. A prisão aconteceu no bairro Vila IP. Segundo a polícia, o homem estava como passageiro em um carro de aplicativo e desceu em um posto de combustíveis. Após ir até um supermercado, ele foi visto fazendo movimentos suspeitos na região da cintura. Quando retornou ao carro, foi abordado. Durante a busca pessoal, os militares encontraram um revólver calibre 32 sem munição. O homem assumiu a posse da arma e foi preso em flagrante. Ele foi levado para a delegacia de polícia civil em Guaxupé. Segundo a polícia, o motorista do carro de aplicativo não tinha envolvimento com o caso. A arma foi apreendida. E para onde que esse suspeito estava indo, né? Ele estava dentro de um carro de aplicativo, parou em ponta, entrou em um supermercado e a polícia viu ele fazendo assim uns gestos estranhos em direção à cintura, foi até ele, conseguiu abordar esse suspeito e apreendeu essa arma. Estava sem munição, mas o que ele faria com essa arma? Para onde ele levaria essa arma? Com quem que ele encontraria? E cadê as munições dessa arma? Será que já foram utilizadas? Agora a polícia quer saber todos os detalhes. O boletim de ocorrência foi registrado e tudo agora é investigado. E uma operação da Polícia Militar terminou com um homem preso e grande quantidade de droga apreendida em Campos Gerais. A ação aconteceu no bairro Jardim Botânico. Durante a operação no município de Campos Gerais, no bairro Jardim Botânico, a Polícia Militar recebeu informações de que o indivíduo estaria praticando a tráfico de drogas no local. A equipe apreendeu 129 pinos de cocaína, 7 tabletes e 73 buchas de maconha, além de 40 pedras de crack. Também foram localizados R$ 172 em dinheiro. Segundo a polícia, a operação faz parte do trabalho de combate ao tráfico de drogas na cidade. Um suspeito foi preso e levado à delegacia. O material também foi apreendido. Olha, tá vendo aí o resto do carnaval, né? Esse suspeito estava com esse material ali por Campos Gerais. A polícia recebeu a denúncia, foi atrás, conseguiu chegar até esse suspeito e olha a quantidade de drogas ali
na mesa, gente. A mesa ficou recheada ali, só que só de coisas ruins, né? E esse dinheiro que vem do tráfico, né? A polícia também conseguiu apreender e tirar de circulação. É a droga que continua acabando com famílias, com pessoas, com trabalhadores, com tudo, né, gente? Porque a pessoa que já começa errado, ela não termina bem. Então, o fim sempre é trágico. Então, gente, vê se vale a pena realmente mexer com coisas ruins. Esse homem acabou preso, esse material apreendido. E será que ele não tinha alguém que ajudava ele? Agora a polícia vai investigar tudo e até chegar em outros suspeitos. E 2 pessoas ficaram feridas após um carro capotar e cair em uma ribanceira na MG 179, entre Poço Fundo e São João da Mata. Segundo o motorista de 28 anos, ele tentou desviar de um veículo que fazia ultrapassagem em local proibido, em uma curva. Ao tentar voltar para a pista, perdeu o controle da direção. O carro capotou e desceu em uma ribanceira de cerca de 3 metros. O acidente aconteceu na MG 179, entre Poço Fundo e São João da Mata. O condutor e o passageiro, também de 28 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O veículo foi liberado para um familiar. Gente, pela situação que o carro ficou ali, foi algo bem grave, né? Ou ele perdeu o controle, disse que teria sido fechado ali, perdeu o controle da direção, caiu nessa ribanceira de cerca de 3 metros, mas olha a situação do veículo. 2 pessoas no carro não tiveram ferimentos graves, mas o que chama a atenção nesse caso aí é que o condutor, de acordo com a polícia, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Será por quê? Se está tudo certo, a polícia chega, a gente tem que realmente a seguir todos os protocolos aí que a polícia manda, justamente pela nossa segurança e de quem passa pela rodovia junto com a gente. Pela situação que esse carro ficou aí, né? As causas agora desse acidente serão investigadas, mas muita atenção nas estradas, principalmente agora com aí chuvas que podem chegar em toda a nossa região a partir de hoje até o fim de semana. Então tem alerta de chuva, tem alerta de granizo e tem alerta de muita atenção também. Olha aí as imagens encerrando o jornal de hoje. Muita chuva lá em Campestre. Uma boa noite para você, um bom resto de quinta-feira e até amanhã no famoso Sextou aqui na tela da TV Alterosa.